Isso aí. Então, vamos, meninas, vamos começar. Aqui no meu relógio são 9h05, eu não sei se está adiantado ou se são 9h03 no meu. 9h05. Isso, meu dedimé está, ó. Maravilha. Então, é muito bom a gente poder estar junto aqui de manhã, né? Já estudando a palavra do Senhor, que o Senhor possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, acalmar o nosso coração, né? E lembrando aquele versículo lá no Salmo 119, versículo 18, que fala assim: desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. Só o Espírito Santo pode desvendar os nossos olhos espirituais, para que a gente possa contemplar a maravilha da lei do Senhor, né? É a lei perfeita e restaura a nossa alma. Vamos orar então, gente, para a gente passar a palavra para a Edmeia. Eu sei que ela tem muita coisa para ministrar, passar para nós. Senhor, nós te louvamos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui como tua família, como tuas filhas. Agradeço pela vida de cada irmã, Senhor, que pôde separar esse tempo para estar diante do Senhor. Te agradeço especialmente pela vida da Edmeia, que o Senhor continue abençoando, ó Deus, a vida dela, com saúde, com alegria, ó Deus, com disposição, que cada dia, Senhor, ela possa ter mais revelação da tua palavra, Senhor, e que realmente ela possa comunicar isso, ó Deus, com o teu povo, com a tua família, ó Deus, para a honra e glória do Senhor. Toma esse tempo nas tuas mãos, que o Senhor use, ó Deus, conforme o teu coração. E também, Senhor, abre mesmo nosso entendimento, ó Deus. Nós clamamos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, minhas irmãs. Bom dia para todos. Hoje eu passei o link para minha amiga de Vitória, Alice. Eu acho que ela já entrou aí. Então, mas não tem problema. Se ela não entrou, houve algum problema. Só que hoje nós vamos fazer do capítulo 5 ao capítulo 8. Não é? Se não der tempo, a gente aumenta mais um dia, mas eu espero me comportar. Capítulo 5, Eclesiastes. Vamos ler do 1º ao 3º versículo, onde está escrito assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e do muito falar, palavras nécias. Então, vou repetir o versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse em pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Olha, é tão bom, depois de tanta mensagem horizontal embaixo do sol, sob o sol, ouvir o pregador mencionar a entrada na casa de Deus. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Isso significa: chegue perto para ouvir. A Bíblia viva diz esse versículo assim: quando você entrar no templo, mantenha a boca fechada e o ouvido aberto. Algumas pessoas são tão insensatas ao chegarem para a adoração. A familiaridade, meus irmãos, gera contemplação e não insensibilidade. Nós devemos ter o tempo todo a consciência de que Deus é Deus. O modo como nos aproximamos da casa de Deus vai determinar aquilo que vamos receber.
Quantos de nós vamos a uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada fielmente, esperando confiantemente que Deus vai falar algo conosco? É essa a sua expectativa? Hoje eu vou ao culto, eu vou adorar e eu vou ouvir o que meu Pai vai falar comigo? Por isso é que uma má pregação é maldição sobre a congregação, porque traz frustração. Quando a congregação não está interessada para ouvir a Deus, o pregador luta muito para ensinar. É horrível. Você que está me ouvindo, se você já pregou a palavra num lugar em que as pessoas não estavam querendo ouvir, cansa, você chega a ficar com dificuldade de respirar, porque você não encontra receptividade. Salomão aqui está certíssimo quando ele diz que nós devemos nos reunir na presença de Deus para ouvir. O certo seria que a congregação ficasse em silêncio após a pregação e só depois de um pouco, alguns instantes, podia vir o apelo à oração. Não foi assim no primeiro sermão da igreja? A igreja começou na terra, na ministração do Espírito Santo, exatamente com um sermão que devia ser modelo para todos os outros. Pedro falou. Quando ele parou, você há de ver lá em Atos 2, quando ele acabou de dizer, no versículo 33 do capítulo 2 de Atos 2, esteja absolutamente certa toda a casa de Israel de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Pá! Ele acabou aqui, ele não disse amém, ele não mandou ninguém levantar a mão, ele não fez nenhuma oração. A Bíblia diz assim, ouvindo eles estas palavras, compungiu-se-lhe o coração e perguntaram a Pedro, está vendo? O apelo vem do povo. A palavra foi direta ao coração deles. Que faremos, irmãos? E Pedro diz, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Está vendo? Hoje, quando nós vamos ao culto, eu tenho a impressão que o povo quer preencher todos os momentos do culto com fala. Até o que vai ministrar o louvor prega, diz, sapateia. Outro dia eu fui numa igreja em que o rapaz que ministrava o que ele chama de louvor, ele corria de um lado para o outro, parece que ele estava numa maratona. Eu fiquei impressionada. A palavra de Deus está dizendo aqui, Eclesiastes 5:2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Isso não é tradição, a igreja é tradicional, a igreja... Não, isso é palavra de Deus, está escrita aqui. Aí vem o belíssimo versículo 5. Melhor é que não votes do que votares e não cumprimos. Nós vimos que um dos perigos para a nossa vida espiritual é ir à casa de Deus para falar mais do que ouvir. Agora vemos no versículo 5 outro perigo espiritual, que é fazer votos e não cumpri-los. Ai, ai, ai. Quantos de nós, na emoção do culto, prometemos coisas, fazemos votos que não temos a menor intenção de cumprir? Às vezes, até nos desculpamos, mas eu não sabia, eu era crente novo. Quanta coisa! Nem por isso a palavra de Deus vai ser mudada, está escrita aqui. Não é? Olha, nós precisamos saber que Deus é Deus, ele já disse aqui em Eclesiastes. Deus não vai mudar.
da sua posição, Deus não vai deixar de ser Deus, Deus não vai negar a sua palavra só porque você não conhece. No versículo 5, aconselhados a não fazer votos. Se fizermos, vamos cumprir. E no versículo 6, somos aconselhados a não negar o voto. Não consintas que a tua boca, versículo 6, te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das suas mãos? Versículo 7, porque como na multidão dos sonhos há vaidade. Assim também nas muitas palavras. Tu, porém, teme a Deus. Se você que me ouve aí já fez um voto e não cumpriu, achegue-se no seu cantinho. Quando nós acabarmos aqui, converse com seu Pai do céu. Se arrependa diante dele e, se for possível, retorne e faça e cumpra o voto. Nós vivemos numa época em que as pessoas não têm a menor responsabilidade pelo que dizem. Elas jogam palavras no ar. Mas Deus não mudou. E ele, como Deus é fiel à sua palavra, ele quer que nós tenhamos, os seus filhos tenham responsabilidade, porque ele, pelo que dizem, ele requer seriedade de seus filhos. Precisamos guardar os nossos lábios, tomar cuidado com o que falamos. Não podemos ficar escancarando a nossa boca, não é? 50% do que cantamos, do que dizemos, nem pensamos, muito menos prometer aquilo que não queremos cumprir. Agora, do versículo 8 ao versículo 12, eu vou ler. Se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto em cima de si, outro mais alto o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância se farta da renda. Também isto é vaidade. Nunca se farta da renda, me perdoe, também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam os que deles comem. Que mais proveito, pois, têm os seus donos do que os verem com seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Puxa vida. É por isso que você vê tanta gente aí tomando bolinha para dormir. Vê se o pessoal lá na favela precisa disso. A tendência, o que o pregador está dizendo aqui, que a tendência é de que os ricos liderem e os pobres sejam seguidores, porque os ricos influenciam. Aqui, Salomão está falando da fraqueza das riquezas materiais e do cinismo das burocracias que as criam. O dinheiro até aumenta o apetite, mas não consegue comprar satisfação. Não é? Nós vemos que não há nada errado em ter dinheiro. A Bíblia não diz que dinheiro é pecado, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. As pessoas loucas por dinheiro são candidatas a viver miseravelmente. Com certeza não é um passaporte para o céu. No versículo 12, a fartura do rico não o deixa dormir. Isso, certamente, por causa de seus investimentos, não é? Que trazem preocupação, dinheiro, mais dinheiro, menos sono. Isso acontece com aqueles que não entregam suas riquezas na mão de Deus. Deus é o dono de todas as coisas, meus irmãos, na face da terra. Deus criou os céus e a terra. E tudo o que nós temos, devemos ter
com gratidão a Deus. Se não dominamos nossa ganância por dinheiro, certamente seremos dominados pela ganância. O dinheiro deve ser servo e não senhor. Versículos 13 ao versículo 17 está escrito assim: grave mal vi debaixo do sol as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai. E que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento? Nas trevas comeu em todos os seus dias, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Tentamos encontrar no dinheiro o que devemos buscar em Deus. Aqui a Bíblia está tentando nos dizer que a futilidade do dinheiro, tudo aqui debaixo do sol é incerto. Bens são colocados em investimentos. Pense bem, investimentos de risco. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Você se lembra que teve aquele momento em que a gente diz que os tigres asiáticos ficaram desdentados? Por quê? Dormiram ricos, acordamos pobres. Aqui no Brasil, teve um homem que dormiu rico, acordou pobre. E eu não vou dizer o nome porque eu não vou me meter nisso, mas nós sabemos disso. Uma guerra, uma tempestade, o fogo, um tsunami, acaba com tudo isso na hora dele. E quem vai parar? Não é? O homem que especula volta rápido para onde ele começou. Do nada, assim é o seu trabalho. E o resto da sua vida vai ser nublado, desencorajado, frustrado, aborrecido. Assim, nós vemos que a segurança da alma não pode ser encontrada no dinheiro, não pode ser encontrada nos bens materiais. Quando será que o homem vai entender isso? Gente, depois de tantas guerras, de tantos acontecimentos, o homem não aprendeu. Ele continua achando que deve acumular. Alguns ricos antigamente guardavam dinheiro nos seus esquifes, você lembra? Para entrarem com ele na sepultura e ali permanecerem com ele. É o caso dos faraós, não é? É o caso dos faraós. Nós hoje somos modernos, somos inteligentes, somos cultos, sabemos de tanta coisa, sabemos que não podemos levar nossos bens para a eternidade, mas vivemos como se não soubéssemos disso. Dizem que Alexandre o Grande, quando foi enterrado, ele pediu para deixar uma mão dele fora do caixão, que era para todo mundo saber que ele voltou do jeito que chegou aqui, de mãos vazias. Se nos deixarmos minar pelo dinheiro, logo nós vamos estar igualzinhos, materialistas, duros, frios, sem eternidade com Deus. Do versículo 18 ao 20, eis o que vi. Boa e bela coisa é comer e beber e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Durante os poucos dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas, o versículo que eu gosto. Quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe encheu o coração de alegria. Eu vou dizer para vocês, eu tenho o prazer de conhecer muita gente rica que tem o prazer de dominar o seu dinheiro e que prospera.
Eles não são dominados pelo dinheiro. Isso é uma alegria tão grande. Aqui nós somos levados a focalizar 3 pontos. O primeiro, rejeite. Rejeite. A ideia de que alegria e felicidade estão ligados a possessões materiais. Recuse fazer do dinheiro a sua alegria, o objetivo da sua vida. Viva como a vida vem. Ria um pouco mais e encontre prazer nas coisas pequenas. Segunda coisa, alegre-se no seu trabalho. Embora isso não vá satisfazer as necessidades mais profundas da sua alma, porque nós sabemos que a sede da nossa alma é Deus, mais do reino. E terceira coisa, atribua a Deus tudo o que você tem. Por isso, agradeça. Agradeça quando come, agradeça quando bebe, agradeça quando compra. Dê valor a tudo isso. Atribui a Deus tudo como um dom que vem do alto. E não como algo que você conseguiu pelos seus próprios méritos. Um espírito cheio de gratidão deve ser característico de todo filho de Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, vemos que ele mantém o nosso coração ocupado, cheio de alegria. Lembra de Neemias que diz: a alegria do Senhor é a nossa força, é o nosso poder, é o nosso elan. É lindo ver. Aqui nesse versículo 20, eu gosto desse versículo. Porque não refletirá muito nos dias da sua vida, porque Deus mantém o seu coração ocupado com alegria. Acho isso tremendo. Eu digo, Edmer, repito que toda a riqueza do mundo, todas as honras, meus irmãos, todos os títulos, todos os aplausos, todas as conquistas, nada disso pode se comparar com a alegria que temos quando nós temos um coração ocupado no reino, preenchido com a alegria que vem desse relacionamento com Deus que nos criou. Então, aqui nós vamos começar o capítulo 6. Eu já estou com capítulo 6. Eu agora vou fazer diferente. Eu não vou ficar lendo o que está escrito, eu vou só falando sobre os versículos, do versículos 1 e 2, mas hoje eu vou ler capítulo 6, 1 e 2. Há um mal que vive debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grande aflição. Aqui, nós continuamos olhando para aqueles que são afluentes ou influentes membros da sociedade, especialmente aqueles que têm tudo o que a vida pode oferecer, mas estão impedidos de aproveitar. Não impedidos pelas circunstâncias, mas impedidos pela própria mão de Deus. Por que Deus faz isso? Aqueles que conhecem a Deus sabem perfeitamente que a proposta de Deus é sempre melhor. Se Deus proíbe alguém de se deliciar nos prazeres que a riqueza traz, é porque Deus sabe o dano que isso viria a ser. Quantas vezes eu tenho pedido a Deus, por que o Senhor não me dá tanto dinheiro? Por que o Senhor não me dá dinheiro? E aí eu ouço lá no meu coração, te conheço, nega. Seria um dano para ti, eu não quero te perder, com certeza. Deus sabe que eu ia fazer vergonha. Portanto, ele vai preenchendo as necessidades e eu vou vivendo e aprendi isso. O Senhor me conhece. Essa atitude, olha,
Pode ser manipuladora, pode até parecer manipuladora, mas o certo é que Deus nunca danifica a gente. As ações de Deus, às vezes, parecem estranhas, né? Porque as coisas que começam... Porque, afinal de contas, Deus tem em vista a nossa santificação. O ponto central aqui é o seguinte: aqueles que fazem do dinheiro o seu ídolo nunca estarão satisfeitos, porque qualquer que usurpa o lugar de Deus é ídolo, e ídolo sempre cai. Tem os pés de barro. A idolatria põe a alma desconjuntada, e o poder da alegria e do contentamento provém de Deus. Dos versículos 3 a 6, nós podemos ver uma das vantagens de ter muito dinheiro. O homem rico pode ter 100 de filhos. Com seu dinheiro, ele pode comprar tudo para a família, pagar quem trabalhe para os seus filhos, mas, no final, ele vai ver também que isso não vai saciar a sede da alma dele. A Bíblia nos encoraja a vivermos e nos alegrarmos com a família. Mesmo a mais querida família não vai tirar da nossa alma a sede que nós temos de Deus. Você pode saber disso. É aqui que o pregador vai ensinar que é melhor ser um aborto, misericórdia, do que ficar preso no engano de uma vida sem sentido, tentando encontrar vida fora de Deus. Isso é uma ilusão, é um engano, é uma mentira. Se a nossa própria família não pode garantir alegria, talvez procuramos numa vida longa, queremos viver muito. Mas aqui vem a resposta sobre isso. Se a vida desligada de Deus traz tanta frustração, se tudo o que fazemos, que buscamos, nós conseguimos, e isso não é capaz de curar a dor que pulsa no nosso coração, qual, então, seria o benefício de vivermos pelo dobro do tempo? Para quem leva a sua vida sem Deus, na morte, qual vai ser a diferença de ter sido rico ou de ter sido pobre? Isso é o que ele vai dizer. Do versículo 7 ao versículo 9, aqui do capítulo 6, o pregador está dizendo que, tendo família grande ou pequena, ou vivendo o dobro da vida, não vai satisfazer a nossa alma. Quem sabe vai satisfazer trabalhando arduamente? Não, responde o pregador. O homem se fatiga para satisfazer sua fome, mas nunca vai encontrar o que quer. Deixa eu fazer um parênteses, meus irmãos. O Eclesiastes é um livro que nos leva a pensar numa alma aqui debaixo do sol, sedenta para resolver o seu problema, que está na desconexão que o pecado fez. No dia que o pecado nos desconectou de Deus, nós vamos estar nessa sede. Sem Deus, o homem não encontra satisfação. A psicologia fala de um tipo A de personalidade. Esse tipo A é constituído de pessoas obcecadas pelo trabalho, que eles chamam workaholic. São pessoas que descobriram que a sua identidade está presa ao que elas produzem e não ao que elas são. O que acontece quando essas pessoas não podem mais produzir? É interessante que a palavra apetite, aqui no versículo 7, vem do hebraico nefesh, que significa alma, sede, busca. O que o versículo aqui está dizendo é que a alma nunca será satisfeita fora de Deus, nem mesmo uma mente brilhante, com toda a educação e toda a cultura. Tanto sábio quanto o tolo terminam no mesmo, se esses não têm Deus.
Se você pudesse ouvir o clamor da alma. Ah, se pudesse. Ela sempre diz, estou com fome, estou com sede, estou vazia, porque alguém não me dá o que eu preciso. Esse é sempre o clamor da alma. A alma precisa de Deus. É triste ver mesmo cristãos que tentam suprir a sua necessidade interior em bens materiais, ou trabalhando loucamente, mesmo no ministério, em vez de trabalharem com Deus, trabalham para Deus. Deus não precisa. Ele diz aí, ó, minha mão fez todas as coisas e todas elas vieram a existir. Mas o homem para quem olharei é este, o abatido e aflito de espírito que treme da minha palavra. Trabalhe com Deus. É um preenchimento, uma alegria inebriante. Versículos 10 e 11, aqui do capítulo 6, vemos o pregador olhando para o que conta. Você vai ver aqui o que está acima do sol. O que o pregador está dizendo no versículo 10, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se que o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele, que Deus deve ser o centro da circunferência em tudo. A proposta de Deus está escrita no universo, olhe, muito antes que nós chegássemos aqui. E Deus está sempre no controle, encarregado da sua obra, da sua criação. Ele é infinitamente maior do que nós, é incomparável. Portanto, é bobagem nossa tentar entrar em conflito com aquilo que Deus já fez. C.S. Lewis, vocês devem conhecer, eu gosto muito dele, diz em um dos seus livros, discutir com Deus é discutir com aquele que dá o poder da discussão. Ele lhe dá poder para você discutir. Eu gosto de C.S. Lewis por causa dessas chavezinhas que ele encontra, chaves de palavra. Ele é encantador. Seria muito mais útil se realmente chegássemos à conclusão de que Deus é o oleiro e nós somos o barro. Ele é soberano, tem uma perspectiva muito clara a respeito de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, o Almighty. Temos muita coisa a nosso crédito, menos onipotência. Deus é o único que conhece o final desde antes do começo. No versículo 12, essa palavra sobre a onipotência de Deus não é para os que ajoelhemos em submissão. É só a mais pura e completa verdade. Por isso, ele apenas, só ele merece a adoração dos nossos corações e a obediência das nossas vontades. A pergunta final do pregador, nesse capítulo 6, tem a intenção de nos fazer pensar sobre o assunto chamado futuro. E ele diz que, se formos sábios, é melhor começar a conhecer o único que realmente conhece o futuro. Precisamos saber que aqueles que constroem sobre as riquezas constroem por apenas um tempo. Lembra que Jesus falou daquele que constrói sobre areia? Mas os que constroem em Deus constroem para a eternidade, constroem sobre a rocha. É isso que Jesus nos ensina. O preenchimento não está no que nós construímos ou que nós possuímos sobre a terra, porque nós saímos daqui de mãos vazias. Agora, eu queria levar os irmãos ao capítulo 7. Eu vou ler o versículo 1. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Misericórdia! O pessoal diz que esse homem, esse Salomão, palavra de Deus. Chegamos à metade do nosso estudo sobre Eclesiastes.
e notamos uma mudança drástica na pregação aqui, não é? O pregador também muda o estilo, muda a narração, se torna mais proverbial. 7 provérbios comparativos construídos ao redor da palavra melhor. Vamos ver. Primeiro, a boa fama, o bom nome, é melhor do que um unguento precioso. Porque a boa fama é melhor do que o melhor dos perfumes. Quando dizemos que uma pessoa tem um bom nome, logicamente, a pessoa tem queremos dizer que essa pessoa tem um bom caráter, não é? E nada é mais importante do que o caráter. A reputação é aquilo que nós queremos que os outros pensem de nós, mas o caráter é o que nós somos lá dentro. Se nós cuidarmos do nosso caráter, a nossa reputação cuidará de si mesma. Deus está interessado no seu caráter e não na sua reputação. Hoje de manhã eu fiz uma live para um pessoal de Katmandu, para os missionários que estão lá. E eu agradeci tanto a Deus, eu me emocionei. Eu disse, Senhor, eu nunca vi esses irmãos, mas eles disseram para mim que Deus tinha falado com eles. Um dia vocês vão ouvir a minha voz através dessa mulher, diretamente para vocês. E o que Deus me colocou no coração foi uma palavra direcionada para quem estava no Nepal. Você vê como Deus faz as coisas? Como que Deus faz isso? Se Deus tivesse feito isso na minha vida quando eu tinha 30 anos, eu já estava no inferno. Porque eu era muito vaidosa, soberba, eu era uma porcaria. Eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei que Deus tira a gente da lama. Eu sei disso, porque aconteceu na minha vida. Hoje Deus fez isso e eu glorifiquei a Deus e sou grata a Deus pela alegria que Ele me deu. Versículo 1, segunda coisa. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Será que deveríamos chorar no nascimento e celebrar o dia da morte? Parece que sim. Para quem está justificado, quer dizer, colocado em retidão com Deus, através de Jesus Cristo, os dias que se seguem à morte são infinitamente mais festivos do que os dias que se seguiram ao nascimento. Você nasceu, você já começou a vida tomando uma palmada para chorar. Misericórdia. Mas depois que você morre, ou liberdade. Outro dia eu estava assistindo um filme, desenho animado, e eu via aquela larva, aquela lagarta ali parada e saindo uma borboleta, a borboleta voava. Eu disse, pronto, sou eu quando sair dessa casca danada, velha, que é o corpo. É bom estar aqui com as pessoas que amamos, mas vai ser muito melhor estar na casa do Pai. Terceiro provérbio que ele diz, no versículo 2, é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Bem, para quem gosta de comer, né? Isso é difícil de entender. Novamente, nós levamos o nosso olhar para as coisas face a face com a realidade do que existe entre o funeral e uma festa. Se nós não podemos encarar a realidade, não estamos preparados para a vida. Vai morrer quando eu digo para uma pessoa, você quer saber de uma coisa? Você vai morrer. Aí eu digo, e eu também. Nós só não sabemos o dia. A pessoa tem medo. O que eu descobri de gente que não tem certeza de salvação durante essa pandemia não está crente, hein? Crente. Nós nascemos, vamos morrer. Portanto, vamos aproveitar, viu? Buscar o segundo nascimento
através de Jesus Cristo, arrependimento, vida com Deus, tudo certo. Quarto provérbio, versículo 3. Melhor é a dor do que o riso, realmente. Depois de um riso, aquilo que nos fez rir é rapidamente esquecido. Isso não acontece com a dor. Choramos, continuamos sofrendo. Versículo 5. Melhor é ouvir a repreensão dos sábios do que as canções dos insensatos. Né? Tem gente que... Cuidado com elogio. Cuidado com elogio. Cuidado com elogio. É preferível você ouvir a verdade de um amigo. Uma pessoa que lhe ama vai sempre lhe chamar a atenção das coisas erradas que você faz. Versículo 8. Sexto provérbio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. O término de tudo é o que conta. A fantasia acaba, mas a verdade fica. Isso deve contar muito para os nossos objetivos, meus irmãos. Aqui vem o sétimo provérbio, no versículo 8. Paciência é melhor do que o orgulho. Melhor é o paciente do que o arrogante. Será que você é uma pessoa que, quando ora, você ora assim: Senhor, dá-me paciência, mas me dá agora, porque eu preciso agora. Olha a sua impaciência. Onde existe paciência, existe sabedoria. O orgulho empurra a sabedoria para longe, e quando isso acontece, a tolice assume o lugar. De 11 a 14, nós vamos ver que a sabedoria nos ajuda a pisar mais firmes nos caminhos da vida. A sabedoria é proteção, no versículo 12. Nos protege porque nos ensina a economizar para o dia da necessidade, a vencer as tentações. No versículo 13, a sabedoria nos dá a real perspectiva da vida. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Lógico que gostaríamos, mas não podemos. Do versículo 15 a 18, ele diz: tudo isso vi nos dias da minha vaidade, da minha passagem por aqui. Ajusta o que perece na sua justiça, na sua perversidade. Né? E a perversa que prolonga os dias da sua perversidade. Escuta, o justo é que perece na sua justiça, mas o perverso perece, prolonga os dias da sua perversidade. Realmente, nós ficamos perplexos de ver o justo sofrer enquanto o ímpio prospera. Esse é o problema antigo. Olha o que está escrito no Salmo 73. Abra o olho, leia ali. Mais um dia, veja o que está escrito em 1 Coríntios 13. Veja aí o que está escrito. Leve como dever de casa, não dá para eu pregar hoje. Salmo 73, 1 Coríntios 13, principalmente versículo 12. No versículo 16, somos aconselhados a ter um balanço espiritual. Não precisamos procurar ser supercrentes, daquele tipo que o apóstolo João fala em 1 João 4,20 e chama de mentirosos. No versículo 17, devemos também evitar ser super fracos. Tudo aqui tem que haver uma moderação. Extremos e excessos são destrutivos. Isso é trazido a nós pela sabedoria. Do versículo 19 ao versículo 24, a sabedoria provê fortalecimento para enfrentar toda e qualquer situação. Com certeza, uma pessoa sábia nem sempre é a mais popular. E no versículo 21, você vai ouvir o seu servo amaldiçoando, mas vai saber que você, no seu coração, já amaldiçoou outras pessoas. Você será criticado também.
mesmo que não seja diante de você, por trás. Quando alguém lhe criticar, agradeça a Deus que aquela pessoa não conhece o seu íntimo, senão ela andaria a dizer coisa pior a seu respeito. No versículo 23, a palavra diz: tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. Significa que sabedoria não é fácil de ser encontrada. Isso porque é fácil de ser encontrada. Isso porque não é fácil. É fácil adquirir conhecimento, mas sabedoria é outra coisa. Lembramos o que está escrito em Tiago 1. Se alguém deseja sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá generosamente. E nada lhes impropera de ser-lhe concedida. Conhecimento nós encontramos no mundo, mas sabedoria só em Deus. Não é? Do versículo 25 ao versículo 29, nós vamos ver aqui no versículo 28, juízo, que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens, achei um que esperava, como eu esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Ô homem, eis o que não somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Uma menção que, à primeira vista, nos parece um pouco machista. Mas aqui a Bíblia não está dizendo que o homem é melhor que a mulher. Uma comparação que, na cultura do Antigo Testamento, não causaria a menor ofensa. É usada aqui uma figura de linguagem chamada hipérbole. Você conhece bem isso, que consiste no pronunciamento exagerado, usado enfaticamente, hipérbole. A diferença é nenhuma, porque quando olhamos a figura do homem, aqui é um décimo de 1% melhor que o da mulher. E isso numa cultura onde a mulher nem podia ser contada como número na população. Fica claro no último versículo que a justiça é rara, porque o pecado invadiu a nossa natureza lá no Éden, e por isso os nossos problemas não são causados por Deus. Eles emergem de dentro de nós. Assim nós somos culpados da nossa falta de justiça. Agora nós temos aqui poucos minutos para fazer o capítulo 8, mas eu sei que se nós começarmos um pouquinho antes, depois de 8h30, não, depois de 9, então eu posso também pegar de volta esse tempo para mim. Me desculpe, Raquelzinha, vá perdoando aí a Beth. Então, capítulo 8. Capítulo 8 aqui, eu vou ler de 1 a 9. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz reluzir o seu rosto e muda-se a dureza da sua face. Eu te diga, observa o mandamento do rei, e isso por causa do teu juramento feito a Deus. Não te apresses em deixar a presença dele, nem te obstines em coisa má, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema, e quem lhe dirá: que fazes? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem, porque este não sabe o que há de suceder, como há de ser, ninguém há que lhe o declare. Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, nem há tréguas nesta peleja, nem tampouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega. Tudo isto vi
quando me apliquei a toda obra que se faz debaixo do sol. Há tempo em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Isso a gente não gosta, né? Existe um ditado muito antigo, que é assim: homens sábios raramente são letrados, e homens letrados raramente são sábios. Se isto é certo ou errado, não sei. Mas tenho certeza que sabedoria não se aprende na faculdade. Com certeza, a mulher mais sábia que eu encontrei não tinha terminado nenhum curso primário. Sabedoria. Que mulherão! Para mim, é o maior exemplo de sabedoria. Eloise Adele Garvey Williams, a esposa do meu pai, minha madrasta. Sábia. Aqui duas coisas são ditas a respeito do modo como a sabedoria funciona na vida do sábio. Primeiro, ele sempre procura entender o que está por detrás, na linha de fundo, e nunca conta com a garantia certa. É melhor procurar o verdadeiro sentido da vida do que se apegar às aparências, porque a sabedoria ilumina os olhos. Abre os olhos. E ensina a ver. Isso significa que, quando paramos para considerar tudo antes de falar ou agir, teremos reações sábias, reações acertadas. O sábio toma uma perspectiva mais ampla e é mais interessado no porquê das coisas, enquanto o insensato se concentra no o quê e no como. O insensato sabe tudo. Você fala uma coisa para ele, ele já sabia. Ele dá uma aula daquilo para você. Segunda coisa, o sábio tem sempre uma disposição alegre e, por isso, o sábio é contagiante. Vemos muitas pessoas amedrontadas. Elas têm medo de lutar com as dificuldades que certamente virão. Isso é falta de sabedoria, sabia? Terceira coisa. A terceira qualidade do sábio, está aqui no versículo 2, é a atenção a respeito da autoridade. Observa o mandamento do rei. Significa respeita a pessoa que está em posição de autoridade sobre ti. Se não respeitamos quem está em cima, não teremos respeito por quem está embaixo. Se não obedecemos a Deus que não vemos como obedecer, se não obedecemos à lei daqui da terra que vemos, como obedeceremos à lei de Deus que não vemos? Quando não somos leais aos superiores, então toda a corrente do comando já está afetada. Olha o casamento. Desde que o homem para de ser correto, leal, justo e fiel à família, já era. A quarta qualidade do sábio está aqui nos versículos 3 e 4. É o seu desejo de sair de situações mas sem, porém, jogar tudo para o alto descontroladamente. Não podemos mudar a autoridade sem que estejamos em posição superior. Aqui vem mais uma qualidade do sábio no versículo 5. No versículo 5 e 6, é que ele sabe quando e como agir. O coração do sábio conhece o tempo e o modo, quando e como. Muitas pessoas arruinam tudo porque fazem a coisa certa na hora errada, mas o coração do sábio conhece o tempo certo. Versículos 7 e 8. Cada pessoa tem suas limitações, mesmo aqueles nos mais altos escalões de autoridade. E todo líder deve reconhecer isso. Todos morreremos um dia
independentemente do cargo. E isso nos deve deixar claro que somos vulneráveis. Versículo, aqui no capítulo 8, até o versículo 15, nós vamos ver algumas admoestações, alguns avisos, aqueles que se encontram em posição de autoridade, aqueles que lideram de modo errado, causarão mais ruína a si do que aos seus liderados. No versículo 10, vemos o perverso sendo louvado no seu funeral. Isso é vaidade. Já viu que quando a pessoa morre, vira santa, todo mundo tem uma coisa boa para dizer? No versículo 11, o coração do homem fica mais disposto a praticar o mal, porque não se executa logo a sentença sobre a má obra, é o que chamamos de impunidade. Isso encoraja o crime. O pregador ainda, nós vimos agora uma enfermeira juntando o restinho de vacina para levar para vacinar o marido. Está errado. Sob todos os aspectos. Mas nós vemos o ladrão sendo inocentado. Nós vemos os grandiosos aí sendo inocentados. Isso se chama impunidade, isso encoraja o crime. O pregador ainda fica mais perplexo no versículo 14, quando ele vê debaixo do sol o que é um mistério. Parece que o perverso recebe na vida como se fosse justo, e o justo recebe na vida como se fosse perverso. Isso é vaidade, ele diz, é coisa que passa. Então, como é que nós vamos reagir a isso? Por quê? Ele diz assim, coma, beba e confie em Deus, porque com Deus podemos enfrentar tudo, mesmo que nós não possamos explicar. Em vez de você estar aí se danando, falando mal do governo, reclamando dos outros, amargurando sua vida, amaldiçoando com a sua língua, coma, beba, se deleite em Deus, porque você acha que você sabe disso tudo, Deus já sabia antes delas acontecerem e sabe o resultado de todas elas. Glorifique a Deus e se deleite no que você tem para fazer hoje. Versículos 16 e 17. É muito melhor para nós entendermos que abaixo do sol existem mais mistérios do que tudo. Achar que Deus vai nos explicar tudo agora é bobagem. Lembra de 1 Coríntios 13, 12, que eu estou deixando como dever de casa? Olhe lá. Não é errado desejar respostas de Deus, mas exigir que Deus nos explique, maluquice. Aqui debaixo de sol, as coisas são misteriosas, mesmo e continuarão a ser. Descansemos, confiando que as peças que faltam nesse quebra-cabeça da vida estão nas mãos do Eterno e serão reveladas todas para nós. Portanto, nesse momento, confie em Deus, que sabe de todas as coisas. Amém? Então, assim, meus irmãos, completamos o capítulo 8. E na próxima sexta-feira, se Deus quiser, veremos o de 9 até 12. Não é assim? Então, amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Muito obrigada. Amém. Obrigada a você, pastor. Ora aí, Edmeia, terminando esse tempo, viu? Muito obrigada, foi muito bom. Deus continue te abençoando, enchendo da graça e da sabedoria dele. Ora aí, Senhor conosco. Deus, nosso Pai, ensina-nos a receber a tua palavra, amém. Como a terra seca que recebe a água. Amém. Inunda os nossos corações, Senhor, na certeza que tu nos ensinas. Amém. Ensina-nos a confiar em ti, em crer que teu Espírito que palpita em nós quer nos ensinar.
dirige os nossos corações para que nós possamos nos assentar, Amém. para ouvir o teu Espírito nos ensinar. Amém. Que nós possamos abrir a Bíblia esperando que o Espírito Santo abra a tua palavra para nós. Amém. Dá-nos mais e mais essa paixão Amém. por ti, Senhor. Oh, que vontade que nós temos de te ver face a face, Senhor Jesus. Amém. Maranata, Senhor. Amém. Por a tua igreja, porque te Amém. desejamos tanto. Aleluia. Te agradecemos por esse momento. Te agradecemos pela alegria da Denise. Amém. O coração dela está fervilhando de alegria. Pai, nós, como tua igreja, recebemos esse teu filho que vai chegar. Amém. Entregamos nas tuas mãos, dedicamos a ti. Sim, Esperamos com alegria o dia que ele puder, pessoalmente, conscientemente, se entregar a Jesus Cristo. Amém. Nós profetizamos esse momento e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, irmã. Viu? Amém. Boa semana. Obrigada, Até a Tineia. próxima Obrigada. sexta. Deus abençoe a todos. Tá, Amém. joia.